Bom, na minha experiência, portfólio é mais importante que currículo, tá? E portfólio, como muitas vezes a galera, muitas vezes perguntam no Instagram, é uma pergunta muito frequente, o curso tem certificado? E o meu diploma? E a verdade é que um portfólio... Isso, desculpa te cortar, só explica qual que é a diferença do portfólio e do currículo, né? Isso, no caso do currículo, o que é o currículo, né? Você basicamente vai escrever um documento descrevendo a sua experiência do ponto de vista de estudos, normalmente cursos que você fez, e também de experiências práticas que você teve. Em geral, você tem lá qual é o seu histórico de trabalho anterior, tá certo? Então, a ideia é que você vai ter um documento onde você vai apresentar isso e ainda como parte desse documento, normalmente, quando você teve um estudo formal, você vai apresentar normalmente o último nível de estudo em termos de academia, ou seja, se você tem ensino superior, você vai colocar o ensino superior e onde você fez. Se você tem mestrado, doutorado, você vai colocar isto no seu currículo e normalmente você vai rechear com participações de outros cursos que tenham a ver com a vaga que você está fazendo. Então, currículo é isso. Agora, o que é portfólio? Portfólio, você realmente vai mostrar os projetos que você fez. Normalmente, se você pegar a galera de design ou de desenvolvimento de front-end, isso fica até mais palpável. Porque normalmente, às vezes, vem até um PDF com as telas de sistemas que a pessoa fez. Mas nada impede de você também apresentar esses produtos e esses projetos dentro do seu portfólio. E existem algumas maneiras para você fazer isso como desenvolvedor, seja back-end. Nada impede de você também mostrar as telas desse sistema e explicar qual foi a sua responsabilidade dentro daquele projeto e o que você fez. E se o projeto está rodando, você pode colocar o link, se for um projeto que fique disponível, o produto, publicamente, e melhor ainda, se o projeto for de código aberto, porque aí você não só mostra a parte visual e fala o que você fez, como está lá o projeto que você fez, tá? Então você pode fazer isso de maneira deliberada, se a sua empresa permite que existam projetos open source. Então, por exemplo, eu trabalhei 2 anos na Red Hat que trabalha com open source. Qual era a vantagem linda? A minha experiência está lá. Se você for agora na minha conta do GitHub, todas as contribuições que eu fiz em termos de código para o projeto estão lá abertas e disponíveis para quem quiser ver. E além de tudo, eu costumo fazer, todo projeto que eu começo meus projetos open source. Também a outra prática é você ter os seus projetos de código aberto. Pode ser, e coloque tudo normalmente nesse portfólio. Por exemplo, eu estou resolvendo problemas de uma lista específica de exercícios. E esses exercícios são importantes para você conseguir mandar bem em entrevistas técnicas, tá? Foi o que eu fiz quando eu comecei, justamente para eu passar na Red Hat, eu estudei bastante entrevistas técnicas no exterior e prestei para grandes empresas como Google, Facebook, Palantir, Emesa, Batright, e acabei passando na Red Hat, na Batright e na Emesa, nessas 3 aí, tá? E fui para Red Hat. Então, o que acontece? Como lá eu podia, todo o projeto era open source, está tudo lá disponível. E o meu track record de tudo que eu fazia durante esse estudo, eu criei um repositório chamado Code Interview Training, que era justamente onde eu treinava os meus exercícios. E, em princípio, a minha ideia nem era, naquela época, criar um portfólio em si. É porque eu já estava acostumado, toda vez que eu ia criar qualquer tipo de código, projeto, eu colocava no GitHub para posterior referência. E aí o que aconteceu? Para minha surpresa, eu fui fazer um processo seletivo de uma empresa em São Paulo, uma empresa de games grande, fatura bastante. E quando eu estava durante o processo seletivo, o próprio recrutador falou: eu vi lá na sua conta do GitHub que você já vem estudando. Eu vou te passar uma questão aqui que
ou eu acho que você já resolveu e vai ser relativamente fácil para você fazer análise de complexidade. Ou seja, mesmo uma empresa brasileira que eu não estava acostumado, que desse tanto valor assim para o GitHub, ou que não fosse olhar ali os meus repositórios, porque agora eu tenho 160 repositórios, eles olharam lá. Tá? E, inclusive, eu já utilizei o meu portfólio para pular etapa de processo seletivo. Hoje em dia, os processos seletivos eles se dividem em 2 formatos. Na verdade, às vezes você pode até ter um mix entre eles, mas normalmente são 2 grandes formatos. Um formato é o de entrevista técnica, que é o que eu estou fazendo às sextas-feiras, onde você normalmente vai ter um bate-papo de 1 hora, codando, para que o recrutador avalie a sua habilidade de escrever código. E o outro formato que o Moacir comentou é você fazer projetos para as empresas. Elas têm lá uma descrição, normalmente no GitHub, inclusive, onde elas pedem para você fazer um projeto. Então, outra forma de você construir um portfólio e fazer processo seletivo ao mesmo tempo é fazer esses projetos que as empresas colocam nos processos seletivos. E, precisa fazer sempre? Não, você ainda pode negociar. A gente fala aqui do DevPro, tudo é negociável. A gente fala bastante disso, né? Vender ou ser vendido, sell over sold, a gente fala bastante sobre esses princípios, utilizar a rede de contatos. Então, várias vezes eu entrei em contato com empresas que eu conhecia, pessoas de dentro dessas empresas, e tinha lá um projeto, por exemplo, de Django. E aí eu falava, olha só, eu nesse momento não vou, eu vou fazer o seu processo seletivo, eu vou fazer o projeto, mas eu não estou com tempo para fazer ele agora. A minha agenda está apertada. Existe a possibilidade de você considerar, eu já li o descritivo, eu consigo discutir solução com você na hora da entrevista técnica, e se você precisa de portfólio para ver um projeto, tá aqui o site do Python Pro, que é o site do curso, que é feito em Django e tá lá aberto. O site do Eventex, que eu fiz no curso do Henrique, tá lá, um projeto Django aberto e está lá. Tem lá agora a minha biblioteca, a minha app reutilizável de pagamento com integração no Pagar.me, que inclusive tem outras pessoas usando agora, né? A própria Codevence do Moa tá usando e agora vai contribuir. Já sei que já quebrou um galho lá para dar um gás quando o pagamento era avulso, que foi o porquê eu fiz a biblioteca, como o Alisson, que de vez em quando tá aqui, o nosso monitor, o Alisson, também tá utilizando lá na empresa dele, né? Então, até outro dia mandou um pull request para corrigir documentação. Então, você tendo este portfólio recheado, você tem uma prova mais cabal da sua experiência do que simplesmente um currículo, porque currículo aceita tudo. Agora, GitHub com um projeto com código já é um pouco diferente. E você ainda pode, assim, otimizar sua participação nos projetos que exigem projetos. Porque se você, dentro do seu portfólio, possui já projetos que demonstram o seu conhecimento sobre o assunto que está sendo pedido, você pode apresentar esse portfólio no processo seletivo. Então, faz parte daquilo de não fazer o trabalho do RH. Mas lá tá dizendo que tem que fazer o projeto. Tá, lá tá dizendo, mas nada impede de você fazer uma contraproposta aqui, como eu já fiz. E fui chamado para o processo. E fiz a entrevista tudo bem. E fui chamado para trabalhar nessa empresa.